Eu quero dizer a vocês, eu já tinha começado até a falar antes de pedir a oração a vocês, mas meu coração ontem, ao participar com vocês da Santa Missa, se encheu de uma santa alegria. E uma alegria tão grande que eu tive dificuldade depois para dormir. Fiquei pensando no rosto de vocês, no brilho do olhar de vocês. Fiquei pensando naquelas crianças levantando os braços, criancinhas pequenas, criancinhas de colo a tocar Nosso Senhor. Eu me pus a pensar no Salmo 8, né? Desculpa, vocês vão conhecer um pouco mais o padre hoje e vão saber que o padre é chorão. E aí eu me pus a lembrar do Salmo 8, que fala assim: que o perfeito louvor vos é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta. Eu fiquei olhando aquelas crianças de colo, a olhar para Jesus e a tocarem em Jesus. O espetáculo foi das crianças, é claro, mas o espetáculo foi de cada rosto, de cada semblante de vocês. Os meninos que vieram comigo, tinha 3 na assembleia, tinha um outro aqui no altar. Eles viriam hoje, mas não deu certo. Mas hoje nós temos a alegria de ter o João, que é soldado aqui da AFA, né? E os seus pais que estão ali, o seu Carlos e a dona Tânia. Os dois estão lá, levanta os braços, aqueles dois lá. Ela é ministra de Eucaristia, ele é pé de boi lá na paróquia também, né? E eles, ontem nós voltamos conversando sobre vocês, sobre a alegria que estava aqui. Meus irmãos, só pode ter alegria um lugar que tem Deus. Alegria verdadeira só onde tem Deus. Vocês podem perceber, todas as vezes que fala de alegria na Sagrada Escritura, são momentos preciosos de intimidade com Deus. E quando nós estávamos cantando em línguas, invocando o Espírito Santo e nos entregando ao Espírito Santo, veio no meu coração a certeza de que nós estamos na casa de Maria, a Senhora do Loreto, e que naquele momento também Maria exultava conosco e entoava o Magnífica e louvava a Deus junto conosco. Que alegria poder estar aqui, que alegria de poder estar com o Senhor. Como é maravilhoso a gente poder experimentar a graça de estar com Deus. Que diferença que faz para a vida ser de Deus. É uma diferença essencial. É uma diferença que dá sentido, dá gosto, dá direção para a nossa existência. E vocês experimentaram nessa semana, têm experimentado. Claro, muitos de vocês já têm feito essa experiência há muito tempo. Eu imagino que vocês são de Deus, não só porque foram batizados, mas porque têm descoberto a alegria de ser de Deus. Mas é claro, quando se faz um evento como esse, graças especiais são derramadas. Eu esqueci de falar da minha filhinha também que está ali, que é filha da paróquia. Levanta o braço. Também é filha da paróquia Santa Cruz, querida nossa lá. E quantas graças vocês devem ter experimentado já nesses dias, nesses 6 dias do cerco de Jericó. Por quê? Porque Deus fica mais bonzinho no cerco e faz coisas especiais no cerco? Não. É porque nós abrimos o nosso coração de uma maneira diferente e nós nos colocamos disponíveis a Deus de uma maneira que nós damos espaço para Deus fazer aquilo que sempre quis fazer em nós, e algumas vezes nós não deixamos. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim: para de colocar barreira, joga por terra, as muralhas já começaram a cair. Foi profetizado isso até pela queda ali, ó, né? Até pela queda do mural lá já começou a cair as muralhas, já começaram a cair as muralhas. Mas
As muralhas vão cair, mas pelo amor de Deus, tira as cerquinhas que estão no coração de vocês. Tire os murozinhos que vocês vão construindo, por favor. Isso não precisa de Deus fazer, isso mesmo vocês podem tirar. As pequenas cercas, as coisas que vão dividindo, que vão atrapalhando a graça de Deus. E aproveita essa noite para ser uma noite de entrega total ao Senhor, para que a partir de agora o nosso coração experimente de uma alegria que ninguém pode roubar. Nosso Senhor prometeu isso, né? Que na vida nós teríamos lutas, teríamos dificuldades, e que inclusive nós ficaríamos tristes em alguns momentos, mas que nós teríamos, Ele nos daria uma alegria que ninguém poderia roubar. A nossa alegria é o Senhor, a nossa alegria é Deus. Então conta coisa maravilhosa. Eu tenho certeza que se o Padre passasse o microfone para você, você teria muitas coisas preciosas e grandes obras que Deus já fez na sua vida, fez na vida da sua família, e que você poderia elencar, inclusive as obras que Ele tem feito nesses dias, aqui nesse cerco de Jericó. Ontem eu ia pedir alguns testemunhos, só para que levantasse os braços, mas eu falei que eu ia fazer, deixar para hoje. Vamos ver se vai dar tempo. Vamos tentar fazer hoje. Mas quanta alegria! Então, hoje, na missa de ação de graças, é um olhar para trás, é ver como que Deus age maravilhosamente, é trazer no coração a alegria, a gratidão, é trazer na alma o entusiasmo pelas coisas de Deus, é se deixar empolgar pelas coisas de Deus, é se deixar apaixonar por nosso Senhor. É um olhar para trás e perceber que nós somos objetos do amor de Deus. Não entenda mal o objeto, mas nós somos um alvo do amor de Deus. Deus olha para você e te ama com um amor sem igual. Ama você com um amor ímpar. Deus não ama genericamente. Deus não ama genericamente. Deus ama cada um em particular e cada um totalmente, plenamente, porque Deus só sabe amar de uma maneira total, plena, manifesta em Jesus Cristo. Então, quando nós experimentamos essa alegria, gratidão, alegria, tem santos da igreja que falam assim, que nós temos que trazer muito claro na nossa mente a lembrança das coisas que Deus faz conosco, para que na hora da tribulação, na hora da dor, na hora do sofrimento, nós não nos ponhamos a blasfemar como alguns que ficam lamuriando e reclamando, dizendo que Deus não olha para mim, que Deus não ouve a minha oração, que Deus não me escuta, que onde está Deus, porque eu estou sofrendo. Não. Muitos santos dizem, nós temos que ter claramente a lembrança das obras do Senhor na nossa mente. O salmista diz, né? Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Ó meu povo, não te esqueças. Então, olhar para trás e nos encher de alegria. Valeu a pena, valeu a pena. Valeu a pena correr, o pessoal que tem organizado, o pessoal que tem trabalhado, valeu a pena vir rezar, valeu a pena chegar em casa mais tarde, valeu a pena dormir mais tarde, até perder o sono de tanta alegria, valeu a pena, é graça de Deus, porque quantas noites você perdeu o sono, mas por tristeza, por decepção, por mágoa, por rancor, por ressentimento, por brigas, por lembranças negativas. Quantas vezes você já perdeu o sono? Não, perder o sono, ou o sono não chegar com tanta facilidade, porque o coração está eufórico, cheio de alegria. Isso é muito bom. Mas, meus irmãos, a proposta dessa noite é um convite, é um imperativo para a nossa vida. Aliste-se. Hoje o Senhor olha para cada um de nós e nos faz um convite. Porque veja bem, Deus nos cura para quê? Deus nos salva para quê? Deus nos resgata por quê? Para quê? Qual a intenção do Senhor fazendo uma obra na minha vida, na sua vida? Se não para que nós nos levantemos como
um povo novo, uma igreja nova, uma igreja renovada, para que nós nos levantemos como um povo que de fato ama seu Deus e ama a sua igreja e tem a alegria de testemunhar isso para os outros, não com orgulho, não com vaidade, mas mostra a alegria, mostra o gosto, o carinho que tem pela igreja. Tem a igreja por mãe, tem a Deus por pai, adora a Eucaristia, ama a Eucaristia. É para levantar um povo assim, porque levantar um povo assim significa levantar um povo feliz, um povo diferente, um povo santo. A obra começa em nós. Ontem eu apenas comecei a falar alguma coisa, mas em 85 foi quando eu fiz a minha experiência de Pentecostes, no dia 24 de março de 1985. Eram 10 horas da manhã. Eu tinha ido para uma experiência de oração que Deus se encarregou para que eu fosse, porque eu não conhecia ninguém da experiência de oração. Eu trabalhava numa gráfica e de repente o coordenador de um grupo de oração foi lá e levou um convite para ser feito. Eu achei o convite muito bonito, porque fugia daqueles convites que eu já havia montado. Era um convite religioso, bonito. Aí perguntei se ele era crente, se ele era evangélico. Eu disse: não, eu sou católico. Ele perguntou assim: e você, o que você é? Eu disse: eu sou católico, porque eu fui batizado católico. Naquela época eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, sem muito zelo para com a igreja. Não que não fosse a igreja, mas ia mais por picar cartão do que por outra coisa. Mas era tão assim, sem compromisso, sem um amor profundo à igreja, que eu participei da vigília pascal uma vez, nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, e a missa demorou. Eu cheguei em casa, porque é a vigília pascal, né? Demora um pouco mais mesmo. Mamãe perguntou como tinha sido a missa. Eu falei assim: foi muito bonita, mas eu acho que aconteceu algum problema na fiação da praça da matriz, porque apagou a luz da igreja. Apagou a luz da igreja, tiveram que acender um monte de vela. Eu ia saber que era o Círio Pascal, que era o fogo do Círio que estava se multiplicando na vela que estava nas mãos das pessoas. Eu não entendia. Eu não tinha feito uma experiência de Deus. Ele falou: olha, esse final de semana vai ter uma experiência de oração aqui na paróquia, em Mococa. Eu não sou paulista, vocês devem ter percebido, né? Só bastava colocar aquela música antiga do tempo comum: importa viver, Senhor, né? Aí a gente descobre quem é mineiro, quem não é. Importa viver, Senhor, unido no amor, na parte. Vocês devem ter percebido que eu não sou paulista. Eu nasci numa cidadezinha pequenininha, na divisa do estado, uma gracinha de cidade, que se chama Arceburgo. Arceburgo. Não é uma grande cidade, mas também Jesus Cristo não nasceu em Jerusalém. Jesus Cristo nasceu em Belém, que era uma pequenina cidade. Eu fui educado numa família católica, mas eu ouvia sempre as histórias da minha família. Minha família, a princípio, era uma família muito rica. Nós perdemos muito dinheiro. Meus avós perderam muitas fazendas por causa de trapaças, pessoas que roubaram meus avós. Eu fui ouvindo aquilo tudo desde a minha infância e fui colocando no coração. E aos 13, 14 anos, o meu sonho era poder matar algumas pessoas da família X da cidade de Mococa. Era o meu sonho poder matar um deles. Eu era um jovem triste, um jovem sem alegria, um jovem sem paz. Imagina
Quem cresce com ressentimento no coração, como que pode ter paz? Como pode ter alegria? E se estou falando isso é porque Deus está curando agora em vários corações aqui ressentimento e mágoa. Deus está curando agora ressentimento e mágoa aqui. Deus está fazendo você perceber que se você não quer ser infeliz, está na hora de você jogar essa badulaqueira fora. Eu cresci infeliz, apesar de ter uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, mas 7 irmãos, família maravilhosa, com todos os valores e defeitos que nós temos. Fui coroinha, tenho dó do padre, na época eu fui coroinha, porque eu era um capeta, literalmente, desculpa Jesus, não estou me referindo ao por excelência, estou dizendo que eu era terrível. Meu irmão mais velho, adicto do álcool. Meu irmão teve dependência química durante 36 anos. Começou perto dos 10 anos e foi se libertar só perto dos 50 e poucos anos. Minha mãe rezou 30 anos para que o meu irmão se convertesse. Muitas vezes eu tive que, na minha infância, telefonar para a polícia, porque meu irmão, quando bebia, se tornava muito agressivo. Ele tinha sido policial militar em Minas Gerais, e ele se tornou, por conta até do alcoolismo, ele foi expulso da corporação. É claro, é justo. E ele era muito forte, ele espancava, batia na minha mãe, batia na minha cunhada, batia nos meus sobrinhos. Quantas vezes eu tive que entrar na frente, quantas vezes liguei para a polícia. Até os 8 anos eu me recordo assim, de ter sofrido muito, de ter chorado muito aos pés da imagem de Nossa Senhora de Fátima, lá na matriz de Arceburgo. Mas um dia, perto lá dos 10 anos de idade, eu acordo por volta das 11 horas da noite, 11h30, já estava dormindo há um tempo. Eu acordo com um barulhão dentro de casa, uma briga. É que o meu irmão tinha começado uma briga do lado de fora de casa. Meu pai trouxe ele para dentro para acalmá-lo, meus irmãos procurando acalmá-lo, e ele foi por cima do meu pai e sufocava meu pai. Ele estava enforcando meu pai. E meus irmãos tentando tirar meu irmão e não conseguiam, porque o meu irmão tinha técnica para isso. A partir daquela noite, todas as noites, a partir dos 9 anos de idade, eu comecei a fazer xixi na cama todas as noites, por volta das 11h30 da noite, meia-noite, todas as noites, até os 15 anos de idade. Meu primeiro encontro vocacional que eu fiz, eu passei uma vergonha tremenda. Eu estava no 2º andar, era assoalho, eu não tinha tomado água desde das 6 horas da tarde, que eu sabia que eu não podia tomar água. E no entanto, eu falei assim, se Deus quiser, hoje eu não vou fazer xixi. Fiquei esperando. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri os olhos foi colocar a mão assim embaixo da poupança. Falei assim, parece estar seco. Mas eu abri os olhos assim, olhei para frente, os seminaristas passavam fazendo. Mostrava. Eu tinha feito tanto xixi que tinha caído da cama, vinha pelo assoalho assim e começou a pingar na luz no andar de baixo. Minha mãe teve vezes que ela não me deixava tomar água depois do meio-dia. Vocês sabiam disso? Eu sou um camelo. Quem me conhece sabe que eu tomo água feito um camelo. Dependendo da missa, eu tomo 2 litros de água numa missa. Eu estou dizendo isso para vocês perceberem que mesmo aquilo que é profundamente terrível na vida da gente, e que a gente acha que talvez não vai ter direção, não vai ter solução, Deus se encarrega. Quando eu fiz a experiência, no dia 24 de março
o ódio pela família riquíssima de Mococa, que hoje não tem nada, porque quem pega o que é dos outros, quem sobe com aquilo que é dos outros, não fica com nada nas mãos. Se o dinheiro não vem justo, não permanece justo na nossa vida, e não sai justo da nossa mão. O ódio não existia mais. Às 10 horas da manhã, quando houve um momento de efusão e foi clamado o Espírito Santo, eu experimentei um poder, uma graça de Deus na minha vida, como eu nunca tinha experimentado na minha vida. Eu experimentei um amor, uma ternura me envolver, uma serenidade, uma calma. E o Senhor fazia passar diante dos meus olhos aquelas lembranças as mais difíceis que eu havia passado em toda a minha vida, com a minha família, com meu irmão alcoólatra, as brigas, o espancamento e polícia e todas as lutas e a vergonha de fazer xixi até os 15 anos de idade. Tudo aquilo que eu tinha vivido de negativo, naquele dia encontrou a solução quando eu encontrei com aquele que dá jeito a todas as coisas, Jesus Cristo nosso Senhor. No dia que eu experimentei o amor de Deus na minha vida e o poder do Espírito Santo, todas as coisas mudaram a direção. E como eu falava ontem, aquele chamado de criança que eu tinha esquecido voltou no meu coração. E volto a dizer para vocês hoje, vocês conhecem padres tão felizes que eu, mas mais felizes que eu vocês não vão achar, porque eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Não me arrependo de ser padre. E nessa noite eu queria dizer uma coisa para você. Quando Deus fez isso na minha vida, Ele fez isso porque Ele pensava no meu pai, Ele pensava na minha mãe. O coração do meu pai também era um coração machucado, o coração da minha mãe também era um coração machucado, o coração dos meus irmãos eram feridos, dos meus sobrinhos eram feridos. Precisava começar por alguém naquela família, e Deus olhou com misericórdia para mim e começou em mim. Quando eu falo para vocês essa noite que o Senhor faz, porque Ele está levantando, Ele está recrutando, Ele está convocando, para que nós sejamos um povo que se levanta para uma vida nova, e para sermos portadores dessa graça para os outros. Eu afirmo para você que você vai ser o primeiro fruto dos da sua casa. Você vai ser o primeiro fruto entre os seus amigos. Você vai ser o primeiro fruto lá no seu ambiente de trabalho. Porque o Senhor vai chegar onde pisar os teus pés, o Senhor vai chegar. Porque o Senhor vai acompanhar o seu coração e vai acompanhar a sua vida. E onde você for fiel a Deus, o Senhor vai colocar a mão dEle onde você colocar também a sua confiança. Sobre tudo que você estender a sua confiança, sobre todas essas realidades, o Senhor vai derramar o seu poder. Pode aplaudir o Senhor. Mas nós estamos aqui até num local militar, né? Na Força Aérea, e o convite é para se alistar. Ninguém é pego por obrigação, né? Vem aqui, você tem que ser. O Senhor passa e chama. A moção que deram para que fundamentasse essa noite é a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. Se você quiser pegar, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. O padre vai adiantando e já vai lendo. O apóstolo Pedro, depois de falar de todas as graças que Deus fez e realizou no seu Filho Jesus, ele diz assim: vós, porém, sois uma raça escolhida, um sacerdócio régio, uma nação santa,
um povo adquirido para Deus, a fim de que publiqueis as virtudes daquele que das trevas vos chamou à sua luz maravilhosa. Vós sois a raça eleita, a nação santa, o povo adquirido por Deus, para que publiqueis as virtudes daquele que vos chamou das trevas à sua luz maravilhosa. Vós que outrora não éreis povo, agora sois o povo de Deus. Vós que outrora não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Você é um povo eleito. Nós somos um povo eleito, uma nação, um sacerdócio régio, uma nação santa. Nós somos o povo de Deus. Vocês talvez soam mal quando a gente ouve, como na primeira leitura da missa de hoje, que nós somos predestinados. Dá a impressão como se fosse predestinação no sentido fixista, né? Destino. Não, quando falo de predestinação na Sagrada Escritura, não é destino fixista, que Deus marcou que você vai ser X e você vai ser X. Não, porque Deus te deu a liberdade. Quando falo de predestinação, não significa que Deus já determinou que o padre vai estar aqui, vai levantar o braço agora e vai levantar a perna agora. Não é isso, nós não somos marionete na mão de Deus. Mas quando fala que nós fomos escolhidos, somos uma nação santa, isso é uma predestinação, significa que Deus nos capacitou para sermos. Nós só não seremos se nós não quisermos. Só tem um que pode impedir a graça de Deus na sua vida, e não é Satanás, é você mesmo. Só tem um que pode impedir a graça de Deus na sua vida, e não é o diabo, é você. Por isso hoje, depois de ter vivido tudo que vocês viveram, eu acho que é o momento de tomar uma decisão. O que vocês querem fazer? Vocês querem ser de Deus? Parece até a pergunta da liturgia desses dias atrás, né? Se vocês querem ir embora, vocês querem seguir a Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vos parece mal servir ao Senhor, vocês fiquem livres. Inclusive é muito, muito próximo daquilo que nós estamos celebrando, porque depois da tomada de Jericó, que Josué faz essa pergunta para o povo. Tá bom, o Senhor entregou Jericó a nós, nós tomamos posse, e agora, quem que vocês querem servir? Se querem servir os deuses dos amorreus ou os deuses da Mesopotâmia, vocês fiquem livres. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando é esse convite para nós nessa noite, aliste-se, é o convite de Deus que passa e chama. Vem, vem. Quando o Senhor tocou teu coração, Ele disse: vem, segue-me. Quando o Senhor fez brotar alegria no teu coração nesses dias, Ele estava dizendo: segue-me. Quando o Senhor fez você chorar e lavou o teu coração com as lágrimas, Ele estava dizendo: segue-me. Quando o Senhor, você experimentou da misericórdia de Deus para com você, o Senhor olhou para os teus olhos e disse: segue-me. Ele está convidando, Ele está chamando. Mas é claro, não é simples. Seguir o Senhor não é simples. Nós temos que, são tantas as lutas, né, que nós temos que enfrentar. Um exemplo, você não precisa pegar, mas vocês conhecem de cor a citação do Eclesiástico 2, que fala da paciência ao servir a Deus, né? Quantas pessoas que talvez num encontro ou num cerco de Jericó começam a servir a Deus, mas acha que tudo vai ser simples, que tudo vai, a partir de agora não tem mais problema, não tem mais dificuldade. Não é isso. Talvez você vai voltar para sua casa e você vai ver o caminho igual. Talvez você vai ver a tua casa está do mesmo jeito. Talvez teu marido vai ter o mesmo jeitão, teus filhos também, tua esposa também. Talvez. Mas uma coisa é certa, mesmo que tudo pareça igual, uma coisa está diferente, você está diferente. E você não pode esquecer do que eu te disse. O Senhor vai derramar o seu poder em todos os lugares
sobre os quais você estender a sua confiança nele. Se o caminho é igual, a história não vai se repetir. O tempo é novo, a vida é nova. Começa a partir de agora um novo tempo. Começa um novo tempo. Mas é claro, prepara o lombo, mas não é a peça de lombo para colocar na churrasqueira. Prepara o teu lombo. Diz lá no Eclesiástico, né? Meu filho, se entrares para o serviço do Senhor, permanece firme na justiça e no temor, prepara a tua alma para a provação, humilha teu coração, espera com paciência, não se perturbe no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus, espera com paciência, repete pelo menos 2 ou 3 vezes. 2 ou 3 vezes volta, espera com paciência. Tem uma palavra que eu não posso mais falar isso porque eu não sou tão jovenzinho assim, que os jovenzinhos odeiam, que é paciência. Filho, paciência. Os jovenzinhos ficam loucos da vida quando fala paciência. E é necessária a paciência. Não existe amor verdadeiro se não existe a paciência. São João da Cruz que ensina isso. Não existe amor verdadeiro se não existe a paciência. Espera com paciência. Aceita tudo que te acontecer. Na dor permanece firme. Na humilhação tem paciência. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Nosso Senhor é maravilhoso, Ele fala de lutas, mas depois Ele fala assim: no mundo tereis muitas provações. Mas Ele não coloca um ponto final, Ele coloca uma vírgula, mas, coragem, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Põe tua confiança em Deus, Ele te salvará. Fala para você mesmo. Qual o teu nome? Qual o teu nome? Fala para você mesmo. Põe tua confiança no Senhor e Ele te salvará. Mas tem hora que não é fácil, né? Não vai repetir isso não. Tem hora que não é fácil, né? Se olha para a tua vida, a vida está de perna para o ar. É fácil confiar nesse momento? Quando você olha para a situação, você vê que está difícil e humanamente impossível. É fácil seguir o Senhor nesses momentos? Não é fácil. Quantas vezes eu, como sacerdote, tenho certeza que o Padre Paulo também é a mesma coisa. Nós já entramos em hospitais. Eu já tive a oportunidade de entrar várias vezes com pessoas da paróquia que eu conheço. Pessoas, pai levando o jovenzinho pequenininho, pessoa muito jovem para o hospital correndo, desacordado. E de repente um médico diz: olha, leva para a capela, reza com os pais. Nós vamos tentar fazer alguma coisa, porque humanamente é impossível. E aí a gente tem que fazer aquilo que a Lucimar falou ontem, de falar para o pai e a mãe: olha, vamos entregar na mão de Deus, vamos colocar o filho e a filha na mão de Deus. Deus vai fazer. Sabe por que Abraão entregou? Depois eu quero que você pegue o capítulo 11 da carta aos Hebreus, mas não agora. Mas lá fala assim que Abraão entregou o seu filho a Deus, certo de que Deus tinha o poder de ressuscitar o seu filho dos mortos, se fosse preciso. Se fosse preciso sacrificar, sacrificaria, porque ele acreditava que se fosse preciso, ele tiraria o filho da morte e devolveria o filho vivo nos seus braços. E quantas vezes isso aconteceu? Vocês pensam que é fácil para nós padres também chegar numa pessoa e dizer: olha, força, coragem, vamos? E você vê que a vida está de ponta cabeça da pessoa. Não é fácil. Mas tem uma coisa aqui que você precisa aprender: nós não vivemos de estatística, nós não vivemos de certezas humanas. Nós temos que tomar um cuidado, porque apesar de nós temos que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o sentimento. No entanto, os sentimentos nos confundem, e nessa hora nós não podemos viver pelo sentimento. Diz a palavra de Deus que lá na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38 a 39, que o justo vive pela fé.
O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Repete comigo. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. E por isso eu vou rapidamente dizer para vocês, nesse segmento do Senhor, prepara, porque você vai ter que lutar contra você mesmo. Você vai ter que aprender a domar o seu coração e fazer teu coração viver na confiança do Senhor. Anota para você estudar mais tarde. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Anota aí. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de 19 a 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Anota também outra passagem, que é a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 24 a 27. Mas além da luta que nós temos que travar conosco mesmo, porque nem sempre é fácil a gente caminhar pelos caminhos de Deus, porque às vezes o nosso querer não combina muito com o querer de Deus. Nós temos a luta contra o inimigo também. E é muito triste quando a gente vê algum sacerdote negando a existência do inimigo. Nós não temos que anunciar Satanás, mas nós não podemos dizer que ele não existe. E por isso, a última passagem que eu quero passar para você, que você já conhece também, antes de nós começarmos a oração e as voltas, é uma passagem. Quando eu falar a passagem, eu tenho certeza que vocês vão dar o nome dela. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. A armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e de sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas e orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E aí, quando eu rezava, já peço que o Padre Paulo já vai se preparando. O Neto vai ajudá-lo também. Eles te chamam de Neto ou de Zanata? Zanata? Pode chamar de qualquer jeito. Quando eu rezava pensando nesse dia,
veio no meu coração 4 passagens, mas eu vou só apenas citá-las. 1 Pedro 5:7. Primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 7. O apóstolo Pedro, depois de falar de todas as lutas que passa o cristão, fala assim: lançai todas as vossas tribulações nas mãos de Deus, porque é o Pai que cuida de vós. O Padre diz para você nessa noite: fala teu nome que eu vou dizer depois o recado. Fala teu nome que eu vou dizer o recado. Lançai as vossas preocupações nas mãos de Deus, pois é o Pai que cuida de vós. E a segunda leitura que me veio no coração é uma muito conhecida também de todos vocês, é Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37, que vocês conhecem muito bem, que fala do Espírito Santo. No último dia, no dia mais solene, nosso Senhor em alta voz proclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que crê em mim, do seu coração brotarão como que rios de água viva. O Senhor não te promete dar um pouquinho de água para te satisfazer, não. O Senhor promete fazer brotar uma fonte borbulhante, inesgotável do seu coração. Mas eu não posso deixar de dizer de uma das outras 2 passagens do Antigo Testamento, que é Isaías 41, versículo 13, depois versículos de 17 a 18. Eu vou ler bem rapidamente. Pois eu, o Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: nada temas, eu venho em teu auxílio. Pois eu, Senhor teu Deus, eu te seguro pela mão e te digo: não temas, eu venho em teu auxílio. Versículo 17. Os infelizes que buscam água e não a encontram, e cuja língua está ressequida pela sede, eu, o Senhor, os atenderei. Eu, Senhor, Deus de Israel, não os abandonarei. Sobre os planaltos desnudos farei correr água e brotar fontes no fundo dos vales. Transformarei o deserto em lagos e a terra árida em fontes. E eu não sabia desse tema aqui. Eu tenho ainda outra citação que fala da promessa do Senhor de transformar o deserto em água, em jardim bem irrigado, de fome e sede nunca mais irão sofrer. Quero convidar você, fique em pé. Nós vamos cantar para expor Jesus, aquele que é a razão da nossa alegria, da nossa vida, da nossa salvação. Vamos cantar. Estou aqui para ser amado e te amar, te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar diante de ti.